Agora eu vou falar sobre o vínculo de produtos com insumos. Aqui no cadastro produto versus insumos. Esse, na minha opinião, é o... Deixa eu só remover isso aqui para mim explicar com a base vazia. Isso para mim é o conceito mais complexo que tem no sistema. Então eu vou tentar ser o mais claro possível. O que é o vínculo de produto com o insumo? Ele é todo o custo agregado que você vincula na produção de algum produto ou na realização de algum serviço. Por exemplo, se você não tiver um vínculo de todos os insumos que você gasta para você produzir algum produto ou você realizar algum serviço, você não terá uma precisão na soma dos seus custos. Então, eu vou estar mostrando na prática como que funciona. Eu vou cadastrar um novo, eu vou selecionar um produto principal. No meu caso, eu vou selecionar a troca de óleo, é um serviço. Para que eu realize a troca de óleo, eu sempre vou precisar de insumos para isso. Eu só estou citando um exemplo, tá? Não necessariamente é isso que vai acontecer, né? Eu peguei como exemplo a troca de óleo, o óleo a granel, o par de luvas de borracha e um filtro. Então esses são os insumos que eu sempre vou utilizar para fazer a troca de óleo. No caso, para mim fazer a troca de óleo, eu vou colocar a quantidade de 3 de óleo. Então isso significa que sempre para realizar esse serviço eu vou utilizar 3 litros de óleo. Então na prática esse exemplo não se aplica, esse exemplo que eu estou citando, né? Porque você tem uma variação do nível de óleo. Mas eu estou usando somente para exemplificar do que se trata o vínculo de produto com insumo. Para que eu realize esse serviço, eu vou utilizar um par de luvas descartáveis de borracha e um filtro. Eu posso colocar a quantidade quebrada aqui também, por exemplo, já que eu vou trocar o filtro, então eu vou usar 3,5 litros de óleo. Eu cadastrei errado, é para ser litros aqui, mas não tem problema. Então, quando eu for realizar a troca de óleo, ele já vai carregar para mim automaticamente todos os insumos que eu estou gastando para realizar esse serviço, todo o meu custo agregado. Então eu vou salvar aqui, ó, ele trouxe aqui para mim o produto principal, ou serviço, né? Os insumos e os insumos que eu vou utilizar para realizar esse serviço. Então, nesse botãozinho aqui, ele expande e mostra os insumos para cada produto principal. Eu posso ter diversos serviços ou produtos aqui. Então, isso serve basicamente para você calcular o custo agregado do processamento de algum produto ou da realização de algum serviço que tem uma quantidade constante, uma quantidade fixa de insumos. Ou seja, para você fazer aquilo lá, você sempre vai gastar aquelas quantidades ali. Então, eu vou mostrar na prática onde se aplica. Aqui na venda, eu já vou pular aqui já. Tem um vídeo explicando, quem tem dúvidas é só acessar esse tutorial aqui sobre essa tela, vai tirar todas as dúvidas de qual é o funcionamento dela. Então eu vou realizar uma troca de óleo. Eu vou selecionar a troca de óleo aqui. Ó, observe que ele já trouxe todos aqueles insumos que eu havia cadastrado e trouxe as quantidades que eu cadastrei também. Se eu tivesse cadastrado 10 insumos lá, ele traria para mim os 10 insumos com as quantidades que eu defini lá. Por exemplo, para mim realizar 2 trocas de óleo, ó, ele vai proporcionalizar as quantidades. Então sempre a quantidade vai ser proporcional à unidade do serviço que eu estou fazendo ou do produto que eu estou fabricando. Se eu for fabricar, por exemplo, 10 metros de mármore, eu vou colocar aqui 10, ele vai multiplicar, obviamente, por 10 a quantidade de insumos que eu vou gastar para processar aquele material. E para o cliente ficará visível somente o produto ou serviço principal. Ele não verá os insumos.
e o valor dos insumos ficará embutido no valor do serviço principal. Por exemplo, o valor da troca de óleo ele não estava cadastrado, então eu estou colocando aqui na mão. O valor da troca de óleo é 200, quantidade 2, R$400 e o custo agregado vai ser R$48. Então, para o cliente final, o valor vai ser 448. No orçamento vai aparecer apenas a troca de óleo, porque não interessa para o cliente saber quais são os insumos utilizados, qual será o custo agregado dessa troca de óleo. Então, aqui esses 3 insumos eu já tenho um valor cadastrado, eu tenho um valor de compra e um valor de venda. Aqui será exibido o valor sempre de venda. Então, se eu tenho o valor de compra menor do que o valor de venda por causa dos insumos, isso estará embutido também no meu lucro. E aqui em cima tem um indicador mostrando o valor de insumos que eu estou aplicando nessa venda. Então, é R$48 referente aos insumos. Se por acaso, alguma eventualidade, você teve que utilizar mais, por exemplo, óleo aqui. Para 2 trocas de óleo eu acabei utilizando 7.5. Eu mudo aqui para 7.5, atualizo, ele voltou para 7, por quê? Porque ele está recalculando os insumos automaticamente. Ele não deixa, eu defini que é 3,5 litros por troca, então ele insiste em manter esse cálculo que eu já havia definido. Mas se por acaso você decidir optar por alterar na mão as quantidades aqui, ele desconsidera o que você cadastrou antes e você coloca na mão. Para isso você desmarca a opção de recalcular insumos automaticamente. Então, com essa opção desmarcada, você pode colocar na mão a quantidade, ele recalculou o valor aqui corretamente e você consegue mudar a quantidade de qualquer coisa aqui. Se tiver marcado, ele não deixa que você altere, ele aplica a quantidade que você já determinou no cadastro de insumos. Então, resumindo, o vínculo de produtos com insumos ele vai carregar o custo agregado no processamento de cada produto ou de cada serviço que você definir lá no cadastro. E aqui ele exibirá o total desses insumos, será somado ao valor do produto principal e para o cliente ficará somente visível o total geral e o produto principal. Eu vou salvar esse orçamento aqui, eu tenho que selecionar o cliente, porque senão ele vai reclamar. Salvei, eu vou imprimir esse orçamento e vocês verão que será exibido somente o serviço troca de óleo com o valor total. Mais um pouquinho. Troca de óleo, quantidade 2, R$ 459,50. Então todo o seu custo agregado será embutido no valor do produto aqui, do valor do produto ou serviço. Ok? Então essa é a função do vínculo de produto com insumo aqui nesse menu.